amorzinhos! Esse é mais um vídeo da série Meninos e Emagrecimento. Como eu comentei com vocês no primeiro vídeo, que é esse aqui do cardzinho, normalmente nós vemos mais meninas falando sobre emagrecimento, processo de emagrecimento e o que é viver tendo excesso de peso. Normalmente nós não vemos tantos meninos e foi por isso que eu decidi convidar algumas pessoas pra vir aqui no canal contar um pouquinho sobre as suas histórias. No primeiro episódio, nós conversamos um pouquinho com o Daniel, um amigo meu que perdeu 30 quilos através da low carb, sem cirurgia. No segundo episódio, nós conversamos com o Leonardo, que perdeu 85 quilos e nos explicou como é que foi a cirurgia que ele fez pra conseguir esse resultado. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque nós já temos histórias de emagrecimento com e sem cirurgia, então eu decidi trazer uma pessoa que não emagreceu, que veio aqui contar como é que é a vivência dela como pessoa gorda na nossa sociedade, que nós sabemos que é cheia de preconceitos, cheia de questões. Hoje eu trouxe o Hernani. Oi! Ator, diretor, produtor de textos maravilhosos no Facebook, né, Hernani? Dizem. Diga um pouquinho pra gente sobre ti. Bom, Hernani Cardoso, tenho 30 anos e é isso, seguimos a vida aí fazendo de tudo. Eu faço esse monte de coisa que ela falou é porque eu preciso pagar as contas, porque senão eu faria uma coisa só. Se você pudesse, o que você faria? Mentira, eu faria duas coisas. Escrever e atuar. Conheço, tá vendo? Não sei onde nasceu, mas conheço. Escrever e atuar são as melhores coisas do mundo. Basicamente, eu e o Hernani temos algo em comum. Ele até me encontrou por conta do meu canal, né? Que eu conto um pouquinho da minha experiência com o excesso de peso. Conta a sua história nessa questão, Hernani. Você sempre sofreu com excesso de peso? Tipo, você sempre teve essa questão presente na sua vida? Ou começou a partir de certo ponto? Eu outro dia tava mexendo numas gavetas, enfim, porque eu mudei tem um tempo, mas ainda não tinha organizado tudo, fui mexer numas gavetas, achei umas fotos antigas. E aí eu vi uma foto minha descendo num toboágua, sei lá o que foi, e eu falei, olha lá, eu não era tão gordo. Eu era gordinho, criança gordinha. Em algum momento fiquei gordo, fui ficando gordo. Acho que ali saindo da infância, entrando na adolescência, eu dei uma... Mesma história que eu também. Nunca fui aquela criança raquítica. Nunca fui. Bebê mesmo, bebê, eu era bem gordinho, mas... E você era aquela criança que não gostava de comer ou você era daquela criança que gostava de comer? Eu gostava de comer, só que eu não gostava de comer, não era tudo que minha mãe me oferecia que eu aceitava. Ah, sim. Então eu gostava de basicamente comer besteira. Até por você sempre ter sido, então, uma criança mais cheinha, você lembra de você ter sofrido bullying na sua infância ou adolescência? Cara, na infância um pouco, principalmente no condomínio onde eu morava. É o condomínio onde eu moro hoje em dia, inclusive. Mas nem tanto associado à gordura, a ser gordo. Acho que era também, mas era misturado. Uma coisa de turma, todo mundo tinha um apelido, todo mundo, sabe? E ali um pouco, mas na escola, eu não me lembro exatamente a idade, mas eu me lembro de ter começado a acontecer isso, de eu sofrer bullying. E aí eu falei, véi, ou eu viro isso, ou eu vou morrer aqui. Eu comecei a fazer teatro muito novo. Quantos anos você começou? 10 anos de idade. Nossa, você era uma criança. Foi uma orientação da escola, da coordenadora pra minha mãe. Falou, bota no teatro pra ver se salva. Porque eu era completamente louco. Então, o teatro sempre me ajudou a ter a ter ferramentas de virar o discurso que tava contra mim, digamos assim. Sim. E aí eu falei, não, ou eu vou sofrer bullying, ou eu vou praticar o bullying. Mas eu fiz muito bullying. Diego... Desculpa. Você me falou um pouquinho agora da sua infância, mas assim, quando a gente chega na adolescência, você achou essa estratégia, né? Acredito que mais pra usar na escola. Mas quando a gente chega na nossa adolescência, é uma fase muito complicada, porque você tá se descobrindo, tá descobrindo o mundo, tá descobrindo, assim, sensações, tanta coisa, tudo. A pessoa fala, o seu nariz é estranho, o mundo acabou. A maioria dos meus traumas e a maioria dos bullying que eu sofri, que foram situações pesadas, que eu demorei anos pra superar, foram nessa fase. Teve alguma coisa na adolescência, de repente no início da sua vida adulta, que... uma rejeição, uma crítica relacionada ao fato de você ser gordo que te marcou e você teve que digerir, demorou um tempo pra digerir a situação? Eu vou te contar uma história, não vou citar nomes, mas eu vou te contar uma história que aconteceu por causa da peça e que teria sido uma situação, eu não me lembro. Pra mim isso nunca aconteceu. Pra Nossa mente nos protege. Pra mim a história contada na peça não é minha, é de um amigo meu que
Você conheceu, inclusive. Eu nunca fui o garoto que ia pra matinê e pegava todo mundo. Não. Eu não tinha muito essa coisa de, ou não, você já tem, vai lá e tenta. Só que eu sempre descobri como que eu precisava fazer pra conseguir, enfim, me relacionar. Então eu não tinha... Só estratégia. Exatamente, só estratégia. Isso que eu falo, os gordos são inteligentes. Eles têm que ser a vida obriga isso. Aí, depois que eu fiz a peça, anos depois, agora, há pouco tempo, uma amiga de infância foi assistir a peça. Já mãe, com filho, o marido, foram todos assistir, foi ótimo, não sei o quê. E depois ela me ligou, falando que precisava conversar muito comigo. E aí ela me contou que em algum momento da vida a gente teve um trelelê ou alguma coisa, e que ela virou pra mim e falou que tinha nojo de mim. Então isso supostamente seria um caso, um trauma, só que... Véi, se apagou. Minha mente bloqueou, porque eu falei pra ela, olha, se você assistiu a peça, ficou comovida, tá precisando de desculpa, tá desculpada, fica tranquila. Só que eu não me lembro. Mas nada, fora esse caso que eu não me lembro, mas ela disse que aconteceu, nada muito grave, nada que tenha me marcado profundamente, que eu lembre, que eu acho que isso me modificou de alguma forma. Agora, passando infância, adolescência, chegou algum momento da sua vida que você teve vontade de mudar, de emagrecer, de fazer uma bariátrica de tanto que as pessoas falam, sabe? Se teve algum momento que você pensou nessa questão? Alguns momentos. Muitos momentos. Eu também, quanto a bariátrica, de tanto que falavam. A bariátrica, não sei porque eu tenho tanto cagaço de médico. Então a bariátrica nunca foi uma opção. O cardiologista uma vez quis, não, tem que fazer, blá blá blá. Até hoje pra mim não é uma opção. Agora de emagrecer, de entrar num padrão, eu não discuto com a medicina de forma alguma, mas eu desconfio um pouco dessa relação criada entre ser gordo e ter problemas de saúde. É o que eu sempre falo, na verdade o que acontece é que quem é gordo come e engorda. Quem não tem tendência, come e não engorda. A Carol come um pacote de biscoito de manhã nojenta, e né? almoça, e eles comem Outback à noite e no dia seguinte ela tá igual. Plena, eu não estou... Mas sim, já quis emagrecer algumas vezes, mas por enquanto sigo na resistência sendo gordo. Mas além de mostrar a sua competência profissional, no meu caso atuando, você precisa também vencer a primeira barreira, que é a barreira do primeiro olhar que diz, mas ele é gordo, sabe? O teatro é mais agregador nesse sentido, assim, o teatro ele acolhe e dá espaço. Agora, na televisão, é isso. Você teve toda a sua vivência, como é que surgiu isso? De, vou escrever uma peça e aquelas experiências que você mostra ali, foram coisas que passaram com você, com seus amigos, como é que você construiu isso? Então, não é autobiográfico, assim, 100% autobiográfico, mas tem muita história minha. Principalmente relação familiar, as irmãs, não sei o que, aquilo de fato acontecia. Só que era invertido, né? Na peça eu falo que a irmã mais velha minha irmã mais velha ficava de fato me encarando, porque eu comia muito. Mas a minha irmã do meio não virava café. Eu tô falando isso porque toda vez que ela assiste a peça, ela reclama. Lu, é brincadeira, você não é retardada. O que aconteceu? Eu tava em São Paulo, eu sempre tive um desespero muito grande porque é muito difícil você bater as agendas. A ideia veio a partir daí, de querer fazer alguma coisa, de não conseguir bater a agenda com a agenda dos amigos, com alguma coisa minha, querer escrever, atuar e aí falei, vou falar sobre o quê? Vou falar sobre ser gordo, olha aí, que coisa boa. E aí comecei a pesquisar e fui escrevendo. Chamei alguns amigos e ia fazendo Skype com esses amigos, a maioria aqui do Rio, então eu ia lendo o que eu tinha escrito, não sei o que. Tem um amigo que é maravilhoso, que é o Pedro, o Adriano Martins foi o cara. Conversei com outro amigo que você conheceu também, o Marcos, tem até no canal do Marcos, eu montei um bate-papo que eu tive com ele, que uma das histórias mais punks que o João passa na peça é dele, assim, ele que me contou e me permitiu colocar isso dentro da história. A peça surgiu ali, de um encontro meu comigo mesmo, num momento de que talvez eu tivesse alguma coisa a acrescentar dentro disso. Porque eu acredito muito nisso, eu fazer artístico a serviço de alguma coisa. Então eu fiquei feliz de entender que eu tinha alguma coisa pra falar sobre aquilo. E tá aí, tá no mundo. Agora livro, se Deus quiser, em breve. Pleníssimo, gente. E projetos pra audiovisual, enfim. Ainda quero gastar muito essa história. Antes de você vir, eu fiz uma pesquisa e eu li na Revista de Arte Brasileira que você deu uma entrevista sobre a peça Marco Mundo. Você tava falando que pra você ser gordo sempre foi uma coisa normal, só que chegou um ponto que você começou a sentir culpa, porque você sentiu que o mundo fazia com que as pessoas sentissem culpa, se sentissem erradas por serem gordas, né? Quando foi que você começou a sentir esse peso por ser gordo, sabe? Essa questão da culpa por as pessoas ficarem em cima de você. Cedo, muito cedo. Principalmente a família já começa a exercer uma pressão muito forte em cima de quem é gordo. Então, desde muito cedo, eu já sentia essa pressão. E mesmo assim, eu hoje vejo fotos minhas na adolescência e falo, cara, eu era magro, velho.
mas eu já era gordo. Então já, você engorda um pouco, já é o gordinho da turma. Mas mais uma vez eu digo, o teatro me salvou de mim, assim. O teatro conseguiu fazer com que eu tivesse mais momentos felizes e mais disposição pra vida do que se eu não tivesse feito teatro. Fatalmente eu teria muito mais questões. Agora, não existe, na minha opinião, comparação entre o que o homem gordo sofre com o que a mulher gorda sofre. Porque a mulher, por ser mulher, já carrega muito mais pressão da sociedade do que o homem por ser homem. A mulher sofre essa pressão de forma violenta e absurda do dia que ela nasce até o dia que ela morre. Foi o que você falou, nós mulheres temos uma pressão diferente em cima dessa questão. Então parece que assim, se você é gorda, tem alguém te querendo, meu Deus, olha, põe as mãos pro céu e agradece, entendeu? Ou então, às vezes, você, não sei, tá com uma pessoa e você engorda, e a pessoa continua com você, por mais que você não esteja feliz, mas aquele ali tá te aceitando. Será que você vai achar outro que vai te aceitar? Você sente que os homens também têm essa questão que você falou, que é uma questão de relacionamento abusivo, é difícil comparar. Mas quanto a relacionamento, você acha que tem esse medo, entende? Eu acho que para alguns homens, por uma questão psicológica, talvez, de uma insegurança, que não é pelo fato exclusivamente de ser gordo, talvez por outras questões somadas a isso. Mas não compara. Não tem, cara, eu não consigo. Porque o homem, por mais submisso que seja, no mínimo vai ter o futebol de domingo. Então, nem o homem mais passivão do mundo vai ter a mesma dificuldade perante a sociedade que uma mulher, sabe? Agora você vê, por isso que eu acho importante a gente trazer pessoas diferentes da gente pra vir comentar sobre alguns assuntos. Eu sentia que os caras eram muito mais assim, dane-se, porque as coisas funcionam diferentes, a dinâmica pros homens é diferente da nossa. É diferente. Mas não tem nada como você trazer uma pessoa e ela te falar, a dinâmica pra gente é diferente. É diferente, é completamente diferente. Hernani, quanto a essa questão de opinião e sociedade hoje, se alguém te pergunta quanto a essa questão de dieta, você ser gordo, suas questões e tal, como é que você se posiciona? Durante muito tempo, eu me choquei com a opinião contrária minha. Só que da mesma maneira que eu quero que as pessoas entendam o meu posicionamento pra vida, eu preciso entender o posicionamento daquela pessoa pra vida. Como é que ela se coloca pra vida? Então, por mais que aquilo seja ofensivo, por mais que aquilo talvez não devesse ser perguntado, eu hoje em dia adotei a missão, que é muito mais desgastante, que é o de... Então vamos conversar. Você tá... Por que eu sou gordo? Eu sou gordo por isso. E aí, o que você acha? Vamos desenvolver essa conversa. Porque eu acho que aí a gente vai modificando o pensamento das pessoas. Que aquele comportamento gera uma reação que em mim foi essa, mas que em outra pessoa pode ser o motivo da pessoa se matar. Mas é desgastante pra caralho. É muito desgastante. Tem dias que a gente não tá afim, tem dias que é um vá tomar no cu, sabe? É bem assim. Desculpa, porque se a pessoa tem a coragem de vir falar comigo sobre o meu corpo, ela tem a coragem de ouvir um vá tomar no cu. Sim. Por mais mal educado que seja. Eu sou mal educado, gente. Hernani, pra finalizar, eu quis criar essa série porque você acha pouquíssima coisa na internet comparado ao que tem de mulheres comentando sobre emagrecimento, problemas com excesso de peso, de homens falando sobre isso. Exatamente. Desde o que é a vivência, dificuldades, você não acha. Não tem, assim, são pouquíssimos meninos falando sobre isso. E os que eu via falando, você olha os comentários, porra, cara, que mimimi. Você sente que falar sobre... não só sobre excesso de peso, mas também sobre estética e questões que nós falamos com muita facilidade. Ainda é um tabu para os meninos. Os homens não conseguem falar sobre isso justamente por causa dessa pressão toda que a gente falou. Não é um ambiente favorável. Não é um ambiente favorável. Eu recebo, assim, você não tem ideia da quantidade de e-mail que eu recebo. Por conta da peça. Por conta da peça. De homens. Mas que esses homens não querem postar isso no Facebook. Eles mandam um e-mail porque eles não querem se expor. Porque o homem não pode ter demandas emocionais como uma mulher. Sim. E temos. E vamos ter. Óbvio, como eu já falei antes, cada um no seu quadrado, cada um na sua pressão social. Mas os homens têm e precisam lidar com isso. Porque senão a gente vai construindo pessoas ruins na sociedade, assim. Hernani, muito obrigada pela sua você. disponibilidade, que eu sei que, né, a vida é uma loucura. Então, gente, espero muito que esse vídeo tenha adicionado algo de bom a vocês. Eu busco sempre trazer pessoas diferentes aqui pro canal pra nós conseguirmos ver o mesmo ponto em várias perspectivas. Então, espero que isso tenha te agregado. E eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Muitos beijos! Tchauzinho, Hernani! Beijo!